Neste vídeo vou dizer quais são as duas coisas mais importantes no que toca à alimentação para ganhares músculo com sucesso. Certifica-te que ficas até ao fim para receberes uma espécie de dica bónus. Eu sou o Bernardo, fundador e coach na Physique Upgrade e ajudo malta tal e qual como tu a treinar e a comer melhor para conseguir os resultados desejados. Antes de começarmos, importa referir que o treino é de longe a coisa mais importante no que toca a ganhar músculo, porque é o estímulo que vai sinalizar o crescimento muscular. Se o treino não tiver estimulante o suficiente, tu não vais conseguir ver grandes ganhos, mesmo que cumpras com estas duas coisas que eu te vou dizer. Posto isto, se tens um plano que está adequado a ti e que é estimulante o suficiente para desencadear o ganho de massa muscular, há duas coisas que devem ser a tua prioridade número 1 no que toca à alimentação, para te certificares que retiras o máximo do trabalho árduo que colocas no ginásio e que não compromete o ganho de massa muscular. Em primeiro lugar, coloca-te num ligeiro excedente calórico. Antes de continuar, vou explicar aqui o conceito de balanço energético. O balanço energético é basicamente a relação entre as calorias ingeridas e as calorias gastas durante um dia. Há três possíveis cenários: o cenário de manutenção calórica, cenário de déficit calórico e cenário de excedente calórico. Quando estamos em manutenção calórica, significa que as calorias ingeridas no dia e as calorias gastas são mais ou menos iguais e por isso, ao longo do tempo, o peso vai ser mantido. Se estivermos em déficit calórico, significa que ingeres menos calorias do que aquelas que gastas no dia e por isso, ao longo do tempo, tu vais perder algum peso. Estar em excedente calórico significa simplesmente que consomes mais calorias do que aquelas que gastas por dia e por isso o teu peso ao longo do tempo vai aumentar, vai subir. Porquê é que é importante estar em excedente calórico? O processo de ganho de massa muscular é um processo anabólico, ou seja, é um processo de construção de novo tecido e por isso é preciso energia para isso acontecer. Mas o organismo não vê este processo de criação de novo tecido muscular como uma prioridade. Para ele é muito mais importante utilizar a energia que nós lhe fornecemos através dos alimentos em funções que sejam vitais para a sobrevivência do organismo. Isto significa que, ao haver um excedente energético, um excedente calórico, mais facilmente essa energia que nós damos a mais para o organismo vai ser utilizada para este processo de criação de tecido muscular. Se estivesse numa fase de manutenção calórica ou pior ainda de déficit, iria haver menos energia disponível e por isso menos energia seria alocada para este processo de criação de novo tecido muscular. Agora a questão é, qual o tamanho ideal para este excedente calórico? Não te vou dizer que é entre 100 a 200 calorias, porque um excedente calórico de 100 a 200 calorias para uma mulher de 50 kg que ingere 1300 calorias por dia é completamente diferente de um excedente calórico de 100 ou 200 calorias para um homem de 85 kg que ingere 3500 calorias por dia. Para determinares qual o excedente calórico ideal para ti, vamos olhar para o ritmo de ganho de peso ao longo do tempo. Tendo em conta o teu nível de experiência no ginásio, esse ganho de peso ao longo do tempo deve estar a alguns entre os 0,5% e os 2% de peso corporal por mês. A velocidade exata vai depender da tua experiência em termos de treino de ginásio e também do teu potencial para ganhar massa muscular. Se és um iniciante, significa que tens pouca experiência e ainda tens muito potencial para ganhar músculo, por isso podes ir um pouco mais depressa. Se és intermédio ou até avançado, então significa que o teu potencial para ganhar músculo já não é tão grande, por isso tens que ir mais devagar. Para diretrizes um pouco mais específicas, tens aqui este quadro, tendo em conta a tua experiência de treino. Agora é importante teres em mente que isto são apenas diretrizes e servem apenas como um ponto de partida. Experimenta começar com um destes ritmos, aquele que for mais adequado para o teu nível de experiência e potencial para ganhar massa muscular, e depois vê o que acontece. Se estás a ficar mais pesado e maior e aparentemente estás tão definido quanto estavas no início, então podes tentar acelerar um bocadinho o ritmo de ganho de peso. Por outro lado, se no início perdes algumas linhas e ficas com alguma gordura demasiado rápido, então experimenta ir mais devagar. E tem sempre em mente que aqui a genética vai influenciar muito. Vamos agora para o segundo ponto, que é ingere uma quantidade suficiente de proteína por dia. Os constituintes básicos dos músculos são as proteínas, que por sua vez são constituídas por aminoácidos. Se não houver aminoácidos a entrar em quantidade suficiente através da alimentação, o corpo não vai conseguir produzir novo tecido muscular, vai simplesmente reciclar aquilo que já tem. Ao ingerir proteína suficiente durante o dia, o organismo vai ter todos os recursos que precisa para maximizar a síntese proteica. Isto vai fazer com que, no final do dia, as taxas de síntese proteica e de degradação proteica, em vez de estarem equiparadas e o organismo estar a reciclar como estava antes, a taxa de síntese proteica vai estar mais alta do que a taxa de degradação proteica e por isso tu criaste novo tecido muscular. Agora a questão é, quanta proteína é que tu precisas por dia? A literatura mais recente parece indicar que entre 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína por dia parece ser suficiente para maximizar o ganho de músculo quando estás em fases de excedente calórico. Se, por exemplo, um homem com 80 kg escolher ingerir 160 gramas de proteína por dia, está nessa zona, ok? Porque está a ingerir 2 gramas por quilo de peso por dia. Quanto a este limite superior de 2,2 gramas por quilo de peso, como parece não haver perigos, pelo menos a curto e médio prazo, em ingerir grandes quantidades de proteína por dia, podes consumir mais do que isso e provavelmente até o vais fazer. Mas lá está, lembra-te que também não vais retirar grandes benefícios disso. Antes de irmos para a dica bónus, se já retiraste algum valor deste vídeo, pensa em subscrever o canal, fazer gosto, comentar, essa coisa toda boa, ok?
Obrigado. Vamos agora à dica bónus. Em relação à proteína, o mais importante é, de longe, teres esta quantidade suficiente de proteína por dia. No entanto, podemos ir um pouco mais longe e colocar a cereja no topo do bolo. Para isso, tenta fazer pelo menos 4 refeições no dia e ter entre 0,4 a 0,55 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, dividindo assim a quantidade de proteína diária de forma mais ou menos equitativa por cada uma delas. Pegando no exemplo de há bocado, um homem de 80 kg vai fazer pelo menos 4 refeições por dia, em que consome entre 32 a 44 gramas de proteína em cada uma delas. Mais uma vez, interpreta estes números como sendo apenas diretrizes gerais e não como regras absolutas, porque não são. Para fechar aqui a secção da dica bónus, será que é possível maximizar o ganho de massa muscular com apenas 3 refeições por dia? E a resposta é que não sabemos muito bem. Isto é uma área um bocado cinzenta na literatura, mas havendo diferenças entre 3 ou 4 ou mais refeições por dia, elas em princípio serão marginais. E é isto, meus amigos. Se por acaso começaste a treinar há relativamente pouco tempo, eu fiz um vídeo que vou colocar mais ou menos aqui sobre as 3 coisas nas quais tu te deves focar agora no início para poderes maximizar resultados no futuro. Se já andas nisto há mais tempo e não precisas de ver esse vídeo, mas retiraste algum valor deste, pensa em subscrever o canal, fazer gosto, comentar, seguir no Instagram e acho que é só. Obrigado, bons treinos e até à próxima.